Ok, obrigado. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite. Agradecer Rodolfo, João, Baiano em especial pelo convite que me foi dado. O tema da aula de hoje é fluxo digital restaurador para otimizar os resultados, né? Professor Davi e professor Rogério falaram muito bem dos conceitos em prótese sobre implante. Então, meu objetivo aqui não é focar muito nesses tipos de conceito, mas mostrar como que o fluxo da odontologia digital está presente hoje dentro da minha clínica e da minha rotina diária, tá bom? Meu nome é Luiz Calíquio, esse aqui é o meu Instagram, Dr. Calíquio, e o Instagram da minha empresa, @udelabapp. Essa aqui é minha família, parte da minha família, minha esposa, Gabriela Caterine. Eu, Luiz, tive a oportunidade de, durante 16 anos, trabalhar ao lado de um time bem renomado aqui no Brasil. Fazia parte do grupo do Ateliê Oral, tive a possibilidade de participar da publicação de alguns livros, alguns desses livros que estão presentes aqui. Então, tenho um prazer muito especial dentro da odontologia de capturar as imagens dos trabalhos da nossa rotina clínica e dividir isso com os colegas. Então, basicamente, o que eu vou fazer nos 30 minutos aqui é dividir um pouco da minha realidade clínica dentro do fluxo de odontologia digital. Hoje o meu tempo ele é muito focado com esse time que vocês estão vendo aqui, é parte do meu time, da minha empresa que chama Yield Lab. Ela é uma empresa focada na odontologia digital, em soluções para odontologia digital, que faz um trabalho muito importante, é um aplicativo onde a gente oferece para o dentista uma maneira muito conveniente e fácil de procurar laboratórios de próteses aqui no Brasil que estão habilitados e certificados por nós, do Yield Lab, para executar esses trabalhos da odontologia digital. Basicamente, o dentista ele escolhe quando ele quer receber esse trabalho, o preço que ele está disposto a pagar por isso, e a plataforma, por geolocalização, preço e prazo, identifica algum dos laboratórios credenciados pela plataforma para sugerir a esse dentista um laboratório que possa atendê-lo. Então, eu acredito muito na odontologia digital. Durante 14 anos, boa parte do meu fluxo de atendimento era fazendo o fluxo de atendimento convencional, analógico, e nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, a rotina da odontologia digital ficou muito presente, facilitando todo o meu processo, né? E é isso que eu quero dividir um pouquinho com vocês. E sou um grande admirador desse profissional que acredito que muitos de vocês conheçam, um brasileiro que revolucionou muita coisa dentro da odontologia, o Christian, principalmente da odontologia digital, e partilho do mesmo pensamento dele, que uma qualidade de próteses feitos no fluxo analógico, né, o handmade, é para poucos, mas a alta qualidade no fluxo digital ela consegue ser para muitos. Então, dessa maneira, a gente consegue democratizar uma odontologia de excelência. Então, o projeto do Yield Lab, ele tem aqui no Brasil hoje o intuito de oferecer aos profissionais que já entraram na odontologia digital a possibilidade de trabalhar com excelentes laboratórios. Dessa maneira, a gente democratizando uma odontologia de excelência. Então, basicamente, o que eu vou discutir com vocês hoje é esse workflow de trabalho no digital. Basicamente, a gente, dentro do fluxo de trabalho digital,
a gente tem 3 grandes processos, 3 grandes fases, né? A fase de diagnóstico, a fase de processamento e a fase de monitoramento. Basicamente, na fase de diagnóstico, o que a gente faz é usar ferramentas digitais, como máquinas, como celulares. Hoje em dia, todas as radiografias também já estão utilizando tecnologia, então são radiografias digitais. E ainda toda a parte de escaneamento intraoral. Então, basicamente, na fase de diagnóstico, a gente vai colher todas as informações necessárias do nosso paciente para que a gente possa desenvolver para ele, elaborar para ele um plano de tratamento, um desenho de um novo sorriso ou um desenho de uma reabilitação oral. Sendo feito isso através, hoje também, de ferramentas digitais, como aplicativos, como o próprio DSD do Christian Kochtmann, ou outras ferramentas e softwares de desenho de sorriso que a gente encontra no mercado. Quando a gente passa para a fase de processamento, a primeira parte dessa fase de processamento é a parte de design, né? Design desse sorriso, elaborar para o nosso paciente um plano de tratamento e conseguir, através desse plano de tratamento, utilizando as ferramentas digitais, mostrar para ele uma ideia daquilo que a gente vem desenvolvendo e que a gente imagina que é o ideal para esse paciente. Num segundo momento, dentro da fase de processamento, o dentista começa toda a fase de mock-up, atendimento, depois que o plano de tratamento e o desenho de enceramento diagnóstico digital foi elaborado, até a gente chegar na fase de preparação desses dentes, e aí sim, o escaneamento desses preparos, e a gente entra na fase de produção das restaurações propriamente ditas. E como o professor Rogério falou, temos algumas opções para se fazer esse fluxo laboratorial. Aqueles dentistas que possuem todos os equipamentos, eles podem fazer esse fluxo dentro da clínica, ou para aqueles que não possuem todas as ferramentas, eles podem acionar um laboratório terceirizado, que no meu ponto de vista é o melhor fluxo de trabalho para a gente, uma vez que, na minha opinião, o dentista ele tem que focar na parte de atendimento clínico e criar uma relação de confiança e um atendimento de excelência para o seu cliente. Do meu ponto de vista, são pouquíssimos os profissionais, e a gente vai ter a palestra de um deles hoje aqui, que é o Dario Adolph, mas são raríssimos os profissionais que têm a capacidade que o Dario tem de performar com excelência não só a parte clínica, mas a parte laboratorial. Então, eu sou um grande defensor de terceirizar a parte laboratorial. Mas o que é importante nesse processo é a gente ter a certeza de que a odontologia digital hoje consegue entregar para a gente, através ou das máquinas de usinagem ou das impressoras 3D, restaurações que copiam a forma do dente natural e que hoje praticamente demandam pouco trabalho manual do protético que está dentro do laboratório, executando essas restaurações. E passada essa fase do processamento, o técnico ele vai fazer, então, como eu falei para vocês, um refinamento dessa forma, né? O mínimo possível, é sempre o objetivo, tentar fazer um bom desenho 3D dessas restaurações, termos máquinas extremamente capazes de fresar ou imprimir de maneira apropriada essas restaurações para que o técnico tenha um menor trabalho possível e que possa performar uma micropigmentação, trazendo excelência, então, como resultado final para as nossas restaurações. E aí, na última fase do nosso fluxo, a parte de monitoramento, que para mim é uma das coisas mais importantes hoje, né? A cada 6 meses, quando o paciente retorna ao consultório, a gente consegue fazer aí um escaneamento intraoral do nosso tratamento e acompanhar a evolução de qualquer tipo de problema
de uma maneira muito precisa e também muito fácil para gerar comunicação com o paciente, mostrando aonde existe o problema e aonde a gente tem que atuar. Então, basicamente, esse é o fluxo de trabalho que a gente tem dentro da odontologia digital. E quando a gente pensa em odontologia digital, não só o ganho de velocidade em executar os tratamentos usando a odontologia digital, mas também a previsibilidade que a gente consegue usando esse fluxo de trabalho. No fluxo analógico, um dos grandes problemas que a gente tinha era no momento de se elaborar um enceramento diagnóstico e levar isso para a boca do nosso paciente. A gente tinha lá um resultado no mockup definido, aprovado pelo dentista, aprovado pelo paciente, e, infelizmente, no momento de traduzir esse enceramento diagnóstico para a restauração cerâmica, a gente tinha grandes problemas em se manter o mesmo padrão, com a mesma estética que a gente tinha conseguido no enceramento diagnóstico. E isso era um grande desafio e um grande problema para se gerenciar com o nosso cliente, porque a gente vendia uma previsibilidade que, na realidade, a gente não tinha muito controle sobre ela. E na odontologia digital, a partir do momento que a gente tenha um bom enceramento diagnóstico digital elaborado, um mockup aprovado pelo paciente, cabe ao dentista performar da maneira apropriada a preparação dos dentes para que a gente possa garantir a entrega da restauração cerâmica exatamente igual àquele mockup que foi aprovado pelos nossos pacientes. Então, essa previsibilidade no resultado final do nosso tratamento é um dos pontos chaves, no meu ponto de vista, que a odontologia digital nos traz hoje, né? E mais importante que isso, é comprovado que, se utilizando a técnica do nosso grande mestre Paulo Cano, né, que desenvolveu a técnica do clone, que é copiar a forma de um dente natural e fazer com que a máquina consiga usinar todos os algoritmos que existem no dente natural, a gente pode ver um caso como esse que está na tela, uma reabilitação total superior e inferior, e independente do ângulo que você faz a sua fotografia, você acha que esses dentes realmente parecem dentes de verdade. Então, são restaurações que possuem os algoritmos dos dentes naturais e uma reflexão de luz muito apropriada, seguindo aí o que a natureza realmente criou para o ser humano. E para mostrar um pouco desse fluxo dentro da minha rotina clínica, eu quero dividir com vocês um caso clínico, tá? Um caso clínico que eu tive o prazer de realizar junto com o Vitor Clavijo, o professor que falou ontem com vocês. Eu e o Vitor, a gente trabalhou por um tempo juntos lá dentro do ateliê oral. Em 2010, a gente executou esse caso clínico, fazendo a transformação do sorriso, né, fazendo a transformação estética desse sorriso, utilizando o protocolo da odontologia minimamente invasiva. E o nome desse trabalho que a gente levou para concorrer na Galeria do Sorriso do congresso do nosso grande professor Luiz Narciso Baratieri, o congresso da Revista Clínica de 2010, chamava Fragmentos Cerâmicos, o Estado da Arte. Basicamente, o que eu e o Vitor fizemos foi transformar esse sorriso que vocês estão vendo, onde a grande queixa da paciente eram os diastemas e a coloração desses dentes, e a gente realizou fragmentos parciais em cerâmicas feldspáticas estratificadas e lentes de contato para que a gente pudesse devolver esse sorriso desejado pela paciente. E o que a gente pode ver aí é um resultado extremamente satisfatório, e para 2 jovens dentistas na época, poderia dizer que a finalização desse caso foi muito interessante. Ganhamos, foi bem colocado na Galeria do Sorriso, inclusive publicamos esse caso em uma revista e ficamos muito felizes com esse resultado que a gente obteve. Mas 6 anos depois, essa paciente volta ao consultório
com essas condições, né? E a primeira pergunta que eu me fiz foi, poxa vida, os fragmentos, as restaurações cerâmicas caíram? E na realidade não. Se a gente puder observar com cuidado, todos os fragmentos cerâmicos e as lentes de contato estavam lá, preservadas, ou seja, a gente não teve falha na adesão, mas a gente vê uma instabilidade que essa paciente mostrou com esse tratamento que foi realizado nos longos desses 6 anos. E a gente se pergunta o porquê que isso aconteceu, né? E quando a gente faz uma análise mais interna e começa a observar a condição de função dessa paciente, a gente pode ver que 2 jovens dentistas optaram por fazer um tratamento que talvez não fosse o mais adequado para essa paciente. E aí eu gosto de trazer aqui a reflexão de um grande mestre da odontologia, Peter Dawson, que nesse livro, Oclusão Funcional, ele fala com maestria algumas palavras que eu quero dividir com vocês aqui. Então, um alto grau de previsibilidade pode ser desenvolvido se os objetivos do tratamento forem baseados na premissa do porquê em vez do como. Existe uma razão compreensível para cada posição, contorno e alinhamento de cada parte do sistema estomatognático. E sempre existe uma razão para cada posicionamento da borda incisal, cada contorno labial, cada contorno lingual e cada posição da ponta de cúspide. Dawson continua ainda dizendo que os dentes são apenas parte do sistema e, francamente, não existe uma maneira de avaliar as relações oclusais até a certeza de que a articulação temporomandibular está em harmonia. Não existe algo como uma oclusão perfeita com a ATM deslocada, que significa que a posição e a condição das ATMs deve ser considerada em relação à máxima intercuspidação dos dentes e à função pacífica da musculatura mastigatória. Depende de uma relação harmoniosa entre a oclusão e as ATMs. Então, essa relação sempre é uma preocupação primária no diagnóstico e no tratamento, tá? E Dawson fala para a gente de 3 sinais de instabilidade numa oclusão ou de instabilidade da ATM. Primeira, hipermobilidade de um ou mais dentes. Segunda, desgastes excessivos. Terceira, a migração de um ou mais dentes, seja esta uma migração de deslocamento horizontal, uma migração de intrusão ou uma migração de supraerupção. E quando a gente volta na imagem da nossa paciente em 2010, o que a gente vê é uma paciente com ausência de dentes, com migrações dentárias e problemas periodontais pré-estabelecidos, significando que eu e o Vitor, em 2010, pecamos muito no diagnóstico dessa nossa paciente e que jamais deveríamos ter oferecido um tratamento estético restaurador pura e simplesmente para essa paciente, pois era fato que este tratamento não iria perdurar ao longo dos anos. Mas a vida é feita de erros e de aprendizados. E graças a Deus, essa paciente, em 2016, quando voltou ao consultório, me permitiu retratá-la, né? E desta vez, não queria errar e queria usar todos os conhecimentos adquiridos durante os anos de odontologia e de estudo, usando a odontologia digital para refazer o trabalho nessa nossa paciente. Então, uma análise interna dessa oclusão nos levou a pedir uma documentação radiográfica, essa documentação conhecida como Easy 3D, elaborada e desenvolvida pelo Ert Silva, um ortodontista brasileiro com bastante renome e entrada no mercado latino-americano. E o Ert, ele, dentro desse protocolo de tomografia 3D, a gente consegue ter uma ideia da relação das estruturas dentais com as estruturas ósseas dos nossos pacientes, conseguindo uma
interpretação de todo esse sistema de maneira muito aprofundada, levando em consideração e muito importante aqui, como o Dawson falou, a consideração da nossa articulação temporomandibular nesta relação com o posicionamento dos dentes e a musculatura dos nossos pacientes. Então, o que a gente vê nessas imagens da ATM é uma ATM instável, fora de posição, onde no lado direito da nossa paciente a gente tem uma ATM comprimindo zona bilaminar, o que trazia para ela um desconforto, uma sintomatologia de dor, e a ATM do lado esquerdo já com um movimento para anterior e um movimento mais para baixo, trazendo essa articulação mais para baixo. Então, o objetivo disso tudo era não só trazer essas articulações para uma posição mais adequada, mas também trazer os dentes, as raízes, para uma posição mais adequada dentro da estrutura óssea desse nosso paciente. E, é claro, aqui uma análise dos planos oclusais que se apresentavam totalmente inclinados, né, devido às grandes movimentações dentárias que essa paciente sofreu pelas ausências precoces dos dentes permanentes. O planejamento elaborado foi a colocação de ortodontia fixa, utilizando mini placas para ajudar nessa distalização de alguns dentes e na intrusão dos dentes que tinham sofrido extrusão. Então, alguns dentes já estavam condenados endodonticamente e periodontalmente. Então, foram extraídos os 2 molares do lado direito e foi planejado a colocação de 2 implantes nesse lado. E aí foi extraído o 3º molar do lado esquerdo e planejado a verticalização da raiz do 2º molar para a instalação de um implante na posição do 1º molar. Não vou entrar nos detalhes da ortodontia, dos movimentos ortodônticos, mas só deixar aqui relatado que a movimentação com mini placa e com um aparelho fixo possibilitou que a gente tivesse não só a movimentação e a reestruturação óssea adequada que a gente precisaria para o caso, mas também dentro de um tempo de tratamento muito adequado e que trouxe uma satisfação para nosso paciente. Então, a gente já vê aí a finalização do tratamento ortodôntico, onde a gente já tinha do lado esquerdo a colocação dos provisórios sobre os implantes que foi realizado, do lado direito da paciente, do lado esquerdo o implante já tinha sido instalado e caberia agora a gente fazer a etapa de provisionalização nessa paciente. Bom, ao fim do tratamento ortodôntico, a gente pediu novamente um estudo radiográfico tridimensional dessa paciente, e o que a gente vê aqui na comparação das duas panorâmicas é a verticalização das raízes, como foi planejado no início do caso, e sim a instalação dos implantes na posição tridimensional ideal para gerar a oclusão estável posterior para essa paciente. Quando a gente olha as ATMs, a gente vê uma posição agora ideal, uma posição de relação cêntrica, onde o ERT conseguiu esse novo posicionamento das ATMs, pois ele trabalhou de maneira adequada os planos oclusais dessa nossa paciente, e aí uma comparação do caso inicial e depois da ortodontia, com essas articulações agora sim em uma posição de estabilidade para que a gente pudesse performar o tratamento restaurador. Então, um tempo de tratamento ortodôntico de 9 meses e 15 dias, como eu falei para vocês, uma técnica muito precisa e rápida, e o ERT tinha entregue para nós, então, a estabilidade dessa paciente no quesito ATM, no quesito de posição dentária, né? Os dentes agora estavam na posição ideal, e no quesito de trabalho de língua dessa paciente que apresentava uma interposição lingual que também facilitava aquela abertura dos diastemas. Bom, estava na nossa mão agora e faltava para nós trabalhar
a forma dentária dessa paciente, uma vez que ela já apresentava restaurações em diversos dentes. Precisávamos trabalhar também os movimentos de desoclusão, tanto os movimentos laterais como os movimentos anteriores de desoclusão, e trabalhar, então, dessa maneira, a musculatura da nossa paciente para que a gente pudesse fechar aquela tríade que foi descrita por Dawson. Para isso, a gente utilizou tudo que se tem de tecnologia no mercado hoje. A gente utilizou a inteligência artificial dada pelo Smile Cloud, uma ferramenta que muitos de vocês, eu acredito que não conheçam ainda, desenvolvida por um romeno chamado Florin Cofar. E o que esse romeno fez foi tirar o poder de decisão da seleção da forma dental de um caso da mão do ser humano. Então, basicamente, o que ele fez foi criar um sistema onde você coloca a linha da borda incisal que você quer do seu sorriso e a linha da borda da altura gengival, e a inteligência artificial vai numa base de bibliotecas de dentes naturais mostrar para a gente qual é a melhor forma que a gente deveria usar em cada um dos dentes para que a gente tivesse um sorriso natural construído utilizando o fluxo da odontologia digital. Então, muitas vezes, a inteligência artificial usa diferentes bibliotecas para oferecer para a gente um melhor sorriso para o nosso paciente. Feito isso, selecionado a forma do dente, sugerido pela inteligência artificial, a gente vai baixar os arquivos desses dentes naturais e vai levar esses arquivos para o software de desenho. A gente usa muito aqui no Brasil, o Exocad, foi o nosso software de eleição para montar, então, o enceramento diagnóstico digital dessa nossa paciente. Então, foi elaborado esse enceramento diagnóstico digital, tomando cuidado em todos os detalhes relacionados a pontos de contato oclusal para garantir uma estabilidade muito interessante para essa oclusão da nossa paciente. Finalizado o planejamento de enceramento diagnóstico digital, foi mandado esse arquivo para impressão de modelos. Sobre esses modelos impressos foram realizados muralhas em silicone, e aí, utilizando uma resina bisacrílica que foi dispensada dentro dessas muralhas, o Luxatemp, né, da DMG, que foi utilizado como resina bisacrílica, a gente performou, então, o mock-up desse sorriso. E a gente faz esse mock-up para garantir não só uma aprovação estética pela nossa paciente, mas também para trazer a segurança para nós de que o planejamento funcional foi feito da maneira apropriada. Então, aqui, visões laterais mostrando a nova oclusão que foi estabelecida para essa nossa paciente e a nova estética que a gente programou para o nosso sorriso. Entrando, então, assim que o mock-up foi aprovado, na fase de preparos, não vou me ater em detalhes de preparo, mas mesmo tendo muita experiência em preparo dental, eu ainda sigo todo o passo a passo dos preparos, onde eu realizo as canaletas de orientação para que eu tenha certeza que eu estou entregando ao meu laboratório aquelas condições que ele realmente necessita para a elaboração das restaurações cerâmicas finais. No dia do preparo dental, a gente conseguiu teve que fazer o bisturi elétrico de adequação de alguns zênites gengivais, tá? Essa paciente estava com um pouco de pressa na resolução do caso clínico, mas a gente fez o bisturi elétrico, a adequação desse tecido gengival, e aí a gente finalizou os preparos. Em casos de diastemas como esse que eu estou mostrando para vocês, uma dica muito importante e interessante é que a gente leve os nossos preparos às regiões interproximais, na base da papila palatina, para que a gente consiga construir o melhor perfil de emergência em nossas restaurações finais,
para que a gente tenha um fechamento do diastema da maneira apropriada, garantindo também um perfil de emergência que traga estabilidade pro periodonto, tá? Aqui, fazendo então a conferência dos preparos com uma muralha de silicone palatina, e a grande vantagem do fluxo digital é que eu consigo preparar poucos dentes e finalizar esses preparos de poucos dentes e executar, então, o escaneamento intraoral desses dentes, né? E no momento que eu faço o escaneamento intraoral desses dentes, eu já estou ali em real time, olhando os meus preparos, olhando se os preparos foram performados da maneira apropriada, para que eu possa ter a certeza de que o que eu vou enviar ao meu laboratório seja o preparo correto que ele precisa. No digital, como eu falei para vocês, um dos pontos importantes nos preparos é que a gente tenha preparos bem delimitados, né? Que eu consiga enxergar as margens do meu preparo. Eu tenho que ter a borda incisal em um corte reto, desculpa aqui, eu vou voltar, a borda incisal em um corte reto, né? Como a gente está vendo a área ali riscada em verde, né? Eu preciso de uma área para que a fresa da minha máquina consiga usinar muito bem essa região. E como eu falei para vocês, em se tratando de um caso de diastema, eu levei então o preparo na região interproximal, bem na base da papila palatina. Fiz o meu primeiro registro oclusal, então eu preparei de canino a canino superior, e aí eu fiz o meu primeiro registro oclusal após o escaneamento. Parto agora, então, para o preparo do lado esquerdo superior dessa minha paciente, e, finalizado esses preparos, eu vou performar o escaneamento desses 4 dentes superiores do lado esquerdo. Finalizado o preparo, eu faço mais um registro de oclusão dessa paciente, e, por último, eu vou preparar o lado superior direito da minha paciente e vou performar o escaneamento. Desta maneira, eu consigo ser muito mais rápido, eu trago menos desconforto para o meu paciente, porque eu não preciso preparar todos os dentes, colocar fio de retração em todos os dentes, o que traz um grande desconforto para os nossos pacientes. A gente que faz reabilitações orais grandes como essa sabe como é muito difícil você gerenciar o seu tempo e, ao mesmo tempo, trazer um conforto durante a consulta para o paciente. Feito, então, o preparo da arcada superior e o escaneamento da arcada superior, iniciei os preparos inferiores do lado esquerdo, preparei os dentes do lado esquerdo e preparei os anteriores, preparei os posteriores do lado direito, e aí sim a gente tem a arcada inferior toda preparada, com os registros de oclusão definidos, e aí eu entro nos escaneamentos, né? Juntando os escaneamentos, e me sobrou agora fazer a transferência, então, dos meus implantes, né? Dentro daquele escaneamento. Como os professores já falaram, a grande vantagem do Peri One Base, né? O nosso abutment de um passo, é não só trazer, no meu ponto de vista, os benefícios biológicos, mas também trazer para a gente uma facilidade no fluxo restaurador. Uma vez que, independente do implante que eu estou usando, nesse caso, vou voltar aqui, é um implante Straumann que tinha sido colocado no nosso paciente, eu instalei o Peri One Base nesta paciente para que eu pudesse utilizar um único Scambari e facilitar o meu fluxo restaurador, tá? Então, a gente tem aqui uma radiografia mostrando o Scambari posicionado sobre o Peri One Base, e aí o meu escaneamento já com os jigs de escaneamento na posição juntamente com os preparos dos dentes inferiores. Finalizado tudo isso, enviamos para o laboratório. O laboratório agora, então, ele vai pegar aquele planejamento do enceramento diagnóstico inicial digital e vai fazer uma sobreposição daquele planejamento em cima dos preparos que foram enviados para esse laboratório, vai levar isso para dentro dos blocos virtuais e a gente tem aqui as nossas restaurações sendo usinadas. A gente usou o Emprescad Multi da Ivoclar Vivadente,
tá? E fizemos a impressão dos nossos modelos, não só a impressão do modelo, também como a impressão da gengiva desses modelos para que a gente pudesse trazer uma excelência para o nosso tratamento. No implante, como a gente tinha usado o Peri One Base, a gente usou como solução um T-Base sobre ele, né, que é parafusado sobre esse Peri One Base, e sobre esse T-Base a gente fez um abutment de zircônia, né, que seria cimentado sobre esse T-Base. Sobre esse abutment de zircônia, a gente fresou uma coroa para que pudesse ser cimentada também fora da boca do nosso paciente. Então, o que a gente vê aí é a cimentação do abutment de zircônia sobre o T-Base, e aí, sobre o abutment de zircônia, a gente faz a cimentação da coroa que foi fresada em Prescad, tá? Temos aí, então, a nossa restauração sobre implante feita no fluxo digital, com um fluxo muito facilitado e previsível devido ao uso do Peri One Base, tá? E aí as restaurações cerâmicas superiores performadas, onde o nosso técnico ele só fez a micropigmentação dessas restaurações, pedimos para que ele não tocasse nas regiões vestibulares e oclusais dessas restaurações, porque a gente queria aquele detalhamento da forma natural que a inteligência artificial tinha sugerido para a gente. O momento da prova dessas restaurações, mostrando a fidelidade, a previsibilidade no momento de se fazer a prova dessas restaurações. E um ponto que eu chamo muita atenção para as restaurações fresadas dentro do fluxo digital é essa lisura de superfície, sem bolhas, como a gente costumava ver nas restaurações estratificadas, que era inerente à técnica de estratificação. Tá? Aqui, um protocolo que eu sempre uso, sugerido pelo professor Paulo Cano, entre as consultas de preparo e cimentação, eu faço bochechos com clorexidina 0,12% 2 vezes ao dia. Eu peço para o paciente tomar a nimesulida 100 miligramas por 5 dias e ainda faço a laser terapia com infravermelho a cada 2 dias. Então, a gente vê aqui um paciente depois de 7 dias de preparo e plastia gengival com bisturi elétrico, em perfeitas condições para que a gente pudesse fazer o processo de cimentação dessas restaurações, performadas com isolamento absoluto. Não vou entrar nos detalhes, mas aí já o nosso resultado final das nossas restaurações, da adaptação das nossas peças, da fidelidade que a gente consegue no fluxo digital e, o mais importante, essa reprodução dos algoritmos de um dente natural que o fluxo digital consegue entregar para a gente. Então, temos aí a nossa paciente em máxima intercuspidação, com os planos oclusais corrigidos, com estabilidade oclusal posterior, que a gente conseguiu com a ortodontia e com o tratamento restaurador superior e inferior, com a distribuição dentária agora nos arcos da maneira apropriada, e aí a gente tem os movimentos de desoclusão, onde a gente tem as guias laterais em canino e as guias anteriores para que a gente possa ter a estabilidade ao longo dos anos na nossa paciente, no nosso tratamento. Chegando, então, no equilíbrio do sistema estomatognático, como Peter Dawson descreveu no livro dele, onde a gente tem uma harmonia e um equilíbrio da ATM, dos dentes e da musculatura dos nossos pacientes. E o mais importante que isso é trazer para a nossa paciente essa alegria de sorrir, mas garantir a essa paciente que este tratamento irá perdurar ao longo dos anos. Peter Dawson, nesse antes e depois, eu divido com vocês uma frase dele, que ele diz que 90% das falhas clínicas ocorrem antes do tratamento começar. Ou seja, nós dentistas, com falha de diagnóstico, somos os grandes responsáveis pela falha do nosso tratamento. Então, deixo aqui o recado e a missão que o diagnóstico é o ponto principal do nosso tratamento reabilitador. Então, como ele disse, entender o porquê de cada uma das coisas é muito importante para que a gente tenha
em nossa mente, o melhor tratamento a ser elaborado para o nosso paciente. E aí a gente tem a nossa paciente, então, toda alegre, feliz e com a autoestima recuperada e com um dente realmente natural, né? Com uma forma natural, independente da angulação da foto, garantindo para ela a alegria de sorrir. E deixo aqui o último recado dizendo que, no meu ponto de vista, além da velocidade, a previsibilidade em se usar o fluxo digital em tratamentos restauradores e tratamentos restauradores de alta complexidade é o que me enche os olhos na odontologia digital. Então, era isso que eu queria dividir com vocês e deixo aqui, mais uma vez, meu muito obrigado ao Rodolfo e ao João pelo convite.